Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Padel Podcast. Esse é o nosso segundo episódio do ano. Hoje a gente traz uma novidade, que é os apoios da Red Bull, como nossos patrocinadores. Red Bull, que é uma marca internacionalmente já conhecida por todos vocês, ela apoia e patrocina o Padel Mundial, Premier Padel, que é o principal circuito. Hoje também temos a honra de trazer a Manu Schuch, que é atleta feminina, joga na posição de revés, é a nossa principal expoente no pádel feminino lá fora, na Espanha, e tá já de férias e meio que na pré-temporada aqui já no Brasil, né? Manu, obrigado pela tua presença aqui. Sei que tu já está em pré-temporada, já passou as tuas férias, né? É a primeira mulher que nós temos também no programa, então a gente tem essa felicidade de trazer alguma atleta de ponta, né? Se apresenta um pouquinho para nós, diz a tua idade, onde nasceu e tal, para quem ainda não te conhece. Então, primeiro, muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. Fico feliz que as mulheres estão sendo inseridas cada vez mais no pádel mundial e brasileiro. Bom, meu nome é Manuela Schuch Silva, tenho 26 anos, moro agora em Madrid, mas nasci em Porto Alegre. O que mais que eu posso contar sobre mim? Jogo pádel desde que eu tenho 12 anos. Isso. Essa é interessante agora. 12 anos tu começou a jogar pádel. Qual que é a influência que tu teve, assim? Por quem que tu começou a jogar? A minha família inteira sempre jogou. Então, acho que a minha principal influência foi minha família. Meu pai e minha mãe jogavam. A gente também tem uma casa na praia e lá sempre teve quadra de pádel. Então, eu comecei a jogar muito pela família, assim. Quando eu tinha 11, 12... Acho que a minha principal influência no início, assim, foi minha família. E aí, Manu, tu começa a jogar pádel no Rio Grande, que nem tu falou, né? Porto Alegre, tua cidade, né? na tua casa de praia também. Tu começa a jogar de forma recreativa e depois, com que tempo tu já pensa assim, putz, gostei desse negócio, vamos tentar priorizar os treinos? Com que idade foi isso? Eu tenho dúvidas se foi com 10 ou com 11, eu comecei a brincar, assim. Uhum. Eu me lembro que eu comecei a fazer aula com o Rafa Morrone, junto com a minha família, com meus primos. A gente jogava, tipo, uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana. Mas era totalmente recreativo, assim. Eu me lembro até, coitado do Rafa, ele ficava na parede, assim, a gente tinha que tentar acertar ele. Super recreativo. Então foi assim. E aí, daí acho que talvez pelos 11, 12 eu comecei a gostar mais. E com 12 eu fui convocada para jogar pela seleção de menores. Já bem rápido, sim. Daí eu comecei a gostar mais e me dedicar mais. Obviamente, eu ainda tinha 12 anos, jogava... Talvez comecei... Não me lembro muito, mas comecei a jogar, sei lá, 2, 3, 4 vezes na semana. Uhum. Mas muito mais recreativa ainda. Eu queria competir, mas ali dentro do que era ter 12 anos dentro do Brasil. Mas acho que foi por aí, ali. Pelos 12 eu comecei a jogar pela seleção e peguei o gosto. E ali tu já começou a sair daquela coisa recreativa de ter aquele professor mais de clube, assim, de Padel Kids, que a gente chama, assim, um negócio mais recreativo. E quando tu começa a procurar um treinador, e quem foi essa pessoa, assim, para se dedicar um pouco mais? Quando me chamaram para jogar pela seleção, eu me lembro que, primeiramente, eu me surpreendi. Meu pai me ligou, a gente estava numa viagem com a minha mãe, e ele me ligou quando a gente estava chegando, assim, no aeroporto. Ele falou, Manu, tu não vai acreditar, te chamaram para jogar pela seleção. E aí, fiquei super feliz, super feliz. E acho que esse foi um ponto... De novo, dentro do que é ter 12 anos no Brasil, claro. Foi um ponto que eu decidi que eu queria jogar. Então, comecei a treinar com o Gervásio, que fez, não sei, talvez mais da metade da minha carreira. Então, comecei a treinar com ele e acho que a partir daí a gente conseguiu ganhar esse torneio. A gente joguei sub-14, eu joguei a Open pela seleção e a gente ganhou na Open. Então, acho que foi um empurrão, assim. E a partir do momento que eu fui convocada, eu comecei a treinar e me dedicar mais. Então, eu comecei a treinar com gordo e acho que comecei a me dedicar mais nesse momento. E ali tu já tinha alguma... Naquela época que tu começou com o Gervásio, daí tu leva mais a sério, começa a ganhar uns títulos mais expressivos. Tu já tinha, nessa parte do juvenil, assim, no Brasil até os 18, que tu foi seleção brasileira... Qual que foi a passagem de dupla que tu teve, assim? Teve alguma pessoa específica que te ajudou a ganhar esses títulos, assim, que tu se lembra do nome, que tu queira citar ou relembrar aqui no programa? Eu acho que tiveram 3 pessoas muito importantes na minha parte no Brasil. Primeiro, a Renata Antonini, que foi minha parceira de menores. E a gente se divertia muito, a gente jogava... Se sentia muito bem juntas, então era uma coisa que a gente sentia zero pressão, assim. Eu confiava muito nela. Acho que ela confiava bastante em mim. A gente se divertia muito, passava muito bem jogando. E essa etapa foi até
talvez quando eu tinha 15, 14, Tá. que a gente jogava segunda categoria. Certo. A gente jogava menores e Brasileiro segunda categoria. segunda, assim. Aham. Tá, feminino. E aí, a minha cunhada, a Deia Matos, ela me chamou para fazer a transição e jogar na primeira com ela. E ela que me proporcionou essa oportunidade de ir para a primeira categoria, ela já jogava. Então, acho que foi um nome muito importante também e que eu vou guardar sempre com muito carinho. Então, acho que com ela a gente jogou 3 anos juntas. Me lembro que no primeiro ano era tudo em mim. Comecei a fazer físico porque eu dizia, meu Deus, eu não aguento. E era bem isso, assim. E foi muito interessante porque foi um momento que tu vai aprendendo e tu... Hoje eu vejo muito claro como que eu não fiz físico desde o início. Sim. O padre vai mudando, exatamente. tu entendia o que precisava. Mas naquele momento não era uma coisa tão clara para mim, pelo menos. E acho que também me ajudou a ver o que eu queria fazer, sabe? Então, acho que esses 2 nomes foram muito importantes. E depois, quando eu... Um pouquinho mais pra frente, 3 anos depois, a Rafa me chamou para jogar, Lavia Guerre. Rafa, que é a psicóloga, Da seleção. da seleção. E foi numa época que eu decidi que eu queria ir para Espanha ver como era. Não queria competir nem nada. Eu lembro que eu gostava muito de jogar os mundiais de menores. E com 16 eu comecei a jogar na profissional. Então, nessa época eu já tinha jogado acho que uns 2 ou 3... Acho que uns 2 profissionais e acho que uns 4 ou 5 de menores. Uhum. Então, é quando a gente... Naquela época, quando não tinha Instagram e todas aquelas coisas, que a gente via um pouco como era a realidade na Espanha. Então, eu acho que sempre que eu ia para os mundiais, eu voltava com muita vontade de melhorar, assim. Uhum. E eu me lembro que eu voltava pro Gervásio e dizia, gordo, elas fazem isso, 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 como é que a gente não faz, como a gente tem que fazer, que eu não sei o quê. E ele dizia, mano, eu te falo isso há 1000 anos, tu que não vê. Eu disse, mas eu ia lá e dizia, pô, olha o que as pessoas fazem. E eu me lembro que eu voltava super empolgada, assim, super. Super fã da Martita, sabia? A Martita de cima a baixo, assim. Todo o Orkut dela, sei lá o que era na época. Então, era muito legal, assim. E aí, nessa época, eu acho que eu tinha 18, eu decidi que eu queria ir pra Espanha ver como era. Ver lá de pertinho. Não pra competir nem nada. E aí, a Rafa me motivou muito aí também. Não foi... Depois eu joguei com a Rafa de novo. Uhum. Mas, nesse momento, eu fui pra Espanha. E quando eu voltei, eu joguei com a Rafa. Tá. Então, eu acho que a Rafa também foi um momento muito importante, porque depois, lá na frente, ela me motivou a voltar para a Espanha também. E acho que ela é um dos grandes motivos de eu estar lá hoje em dia. Depois a gente fala sobre isso. Sim, vamos falar sobre Mas isso. eu acho que 3 nomes muito importantes na minha vida aqui no Brasil foram elas. E aí tu ganha alguns torneios aqui no profissional, né? Tu entra com 16 anos, começa a jogar com essas jogadoras que você falou. Quando você ia nos mundiais de menores, você tinha aquela vontade depois de, né? Pô, jogava, via, né? Enfim, os seus ídolos lá e tal. Mas quando foi o momento daquela conversa com teus pais mais sérias, assim, não, pô, agora é o momento de eu me arriscar lá. Você, né, como é que foi essa conversa com os familiares? Não, vamos se jogar, vamos tentar. Você foi em períodos curtos ou você já foi para ficar? Como é que foi, assim, a tua ida de vez para Espanha? Ou se tu teve uma ida... Primeiro de 3 meses, depois voltou, como os meninos, o Campa, o Berga, que fizeram essa passagem. Tu sabe que essa pergunta eu já respondi um monte de vezes. E ao passar do tempo, assim, eu vou me esquecendo um pouco das datas e um pouco de... Não, vai problema. acontecendo Sim, mais claro. coisa e a gente vai se perdendo um pouco. Mas a primeira vez que eu fui, foi isso, quando eu tinha 18. E quando eu tinha muita curiosidade em ver como era. Isso, nada de competir. Eu fui lá para treinar. Eu treinei com o Juan Alday, que na época era o treinador da Marta Marrero. E a Paula Miranda, a mulher do Pablito, foi ela que me recomendou. Eu me lembro que a gente ligou para ela e falou, Paula, quero ir, o que tu me recomenda? E a Paula sempre me cuidou muito, foi uma pessoa muito importante para mim também lá. Me abraçou, assim, se eu tinha 18 anos, não sabia falar espanhol, e não sabia morar sozinha, não sabia fazer compra, não sabia limpar a casa, não sabia cuidar do dinheiro, não sabia fazer nada. E tava, tipo, em outro continente. Sim. Minha mãe e meu pai super longe, sempre fui super apegada à minha família. Então, acho que essa primeira vez que eu fui 3 meses e odiei. Não gostou da experiência? Odiei. Me lembro que dormia mal, tinha medo. Muito difícil fazer amizade, tipo, sem tu saber falar o idioma. E eu pensava, cara, chegar uma pessoa aqui que não fala meu idioma, também vou ser amiga dela. Claro. Sabe? Tipo, Entendi. então, eu acho que foi uma experiência, assim, foi muito bonita, mas foi muito dura. Sabe aquelas coisinhas de preso, assim, que tu vai marcando? 30 Quando dias. vai voltar? Mas aí tu diz assim, Manu, tu foi pra lá, teve esse probleminha que tu falou assim, não se adaptou no começo ali e tal, língua e um monte de coisa. Mas na parte de treino tu já tava super, tipo, contente com estar treinando com um nível maior ou não? Assim, A parte padelística, assim... tu ficou feliz? É muito lindo. Tá, tu vai pra beleza. lá e tu vê coisas assim... Perfeito. A parte padelística, muito, muito legal. A parte pessoal, muito difícil. Entendi. Muito difícil. Tá. E eu acho que
Hoje em dia, o nível ainda está muito mais alto, a competitividade está muito mais alta. Então, acho que hoje em dia não é só a parte pessoal que é difícil. Claro. Mas acho que naquela época, quando a gente recém foi, a parte pessoal era muito dura. Hoje em dia também tem muito mais brasileiro, enfim, tem muito mais contato. O Instagram, tu consegue alugar uma casa daqui, ali pelo Airbnb. Eu não sei, lá naquela época não tinha. Né? Sim. E eu nem tô falando de 30 anos atrás. Não, claro. Mas, enfim, daí eu fui essa primeira vez. Gostei muito da parte do pádel, mas foi muito duro pessoalmente, assim. Então, isso que eu nem fiquei tanto tempo sozinha. Minha 3 mãe meses. foi, meu tua mãe pai voltou foi. foi lá, Sim, tá. meu pai me levou, me buscou. E a minha mãe me visitou no meio. Eu nem sei quantos dias eu fiquei sozinha, mas eu tava me sentindo muito sozinha. Então, foi uma experiência bem difícil, assim, no início. Então, não curti muito. Voltei pro Brasil e disse, coisa bem boa, minha família, vou ficar por aqui, tá bom. Enfim. Continuou jogando aqui? Continuei jogando aqui. E aí, depois, acho que uns 3 anos depois, continuei treinando e jogando aqui no Brasil. Daí, já era o número 1 do Brasil nessa época. Jogava com a Cris. A Rafa foi pra Espanha. E aí, depois, a gente jogou um sul-americano, eu e a Rafa de dupla, no Chile. E a gente ganhou da Argentina. E aí, foi uma coisa que me disseram, não sei quantos anos, ou não sei se nunca tinha acontecido, não sei o quê. E nós, quê? Daí, fiquei super empolgada. Daí, me lembro que muita gente começou a me dizer, por que tu não vai pra Espanha e tal? E eu, não, nada a ver. Nada a ver. Eu dizia, nada a ver. E aí, daí, comecei a pensar, assim. Sim. Daí me disseram, tem que ir, olha só, não sei o quê. Eu, tá bom, comecei a pensar. Mas eu tinha aquela minha lembrança meio... Sim. Até que a Rafa me ligou e me disse, Manu, por que tu não vem aqui pra Espanha pra gente treinar juntos? A gente joga juntos, a gente joga o Europeia Tour, não sei o quê. E eu, Rafa, como assim? Então, no início foi uma coisa assim, não, eu não gosto disso. E com o tempo, passou assim uns dias, e aí eu me lembro um dia assim, até acho que eu tava pegando tênis pra ir treinar, eu me lembro um pouco da cena, assim, na frente do armário. Falei, mãe, a minha mãe é psicóloga, então sempre foi muito sensível, assim, muito empática. Sim. Meu pai também sempre me apoiou muito, cada um do seu jeito, assim, um mais prático, outro mais mental, psicológico, mas... Sim. E aí eu falei, mãe, eu acho que eu quero ir pra Espanha de novo. Ela falou, o quê? Eu acho que sim, eu acho que eu tenho vontade. A Rafa me falou isso e eu tô me dando conta que eu tô pensando cada vez mais e que me faz feliz pensar assim. E aí foi aí que eu decidi ir de novo. E eu fui 3 meses de novo, voltei 3 meses. Fui 3 meses, fiquei 2 anos assim. Tá. Indo 3 meses e voltando 3 meses. E daí tu já tinha uma equipe lá, já que a cada 3 meses tu voltava e depois voltava pra mesma equipe de trabalho, tudo certinho? Eu continuei treinando com o Juan. Tá, com o mesmo treinador da Marta Marreiro. Tá. Que eu gostava muito. Tá. Até que em 2021, eu acho, que eu decidi ficar todo ano daí. A partir de 2021. Pós-pandemia, tudo certinho já, daí tu decidiu. Isso. Foi no ano da pandemia. A partir daquele ano, eu ia ficar o ano inteiro. E daí tu tinha um projeto já pra isso? Tipo, continua com o mesmo treinador, já tem uma parceira, tem patrocinador, não tem? Tu elaborou esse projeto ou ainda tu continuou meio que... Em princípio, eu jogo com a Raquel Pilcher, que é brasileira também, que mora lá. Aconteceram 1000 coisas. E no fim, a gente acabou não jogando. Mas o projeto era, até eu chegar lá, era. E a gente treinava com a NEC, que é brasileira. Sim, brasileira. Me lembro que também foi uma época muito bonita, né? Que me ajudou muito. A parte pessoal da NEC incomparável, assim. Então, foi uma parte muito especial da minha vida também. Nesse momento, então, a gente tinha todo o contexto montado. Eu só não tinha casa. Tá. O resto tinha tudo. Menos casa. Sim. Mas que a gente acha que é brincadeira, mas... Não, pô. É uma das partes mais horríveis, assim. Tu chega lá e tu tá com a tua mala, tu sabe onde tu vai. Tu goste, que tu se sinta bem, pra tu, né? Enfim... E aí tu não tinha essa parte, e daí como é que tu resolveu esses problemas aí? Eu cheguei lá e fiquei com a Bruna, uma portuguesa, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas. E a gente ficou primeiro numa casa, assim, com umas 6 pessoas. Um banheiro, um homem junto. Eu aguentei 2 dias. Ela tava lá 1 mês. Eu falei, Bruna, eu vou embora, não sei onde eu vou dormir. Até, eu me lembro que a Nicole Travessa, ela era uma jogadora também de pádel, e teve um torneio em Madrid. E eu falei, Nicole, pelo amor de Deus, deixa eu ficar no teu quarto, eu não aguento mais esse lugar, eu preciso sair daqui. Deixa eu dormir em algum lugar. Fui com a Nicole pro hotel do torneio, do Europeia Tour que tava tendo lá. Fiquei acho que uns 4 ou 5 dias com a Nicole, enquanto eu buscava outro lugar pra dormir, porque eu disse, não vou voltar pra aquela casa, lá as pessoas muito loucas, nada a ver. E aí foi uma transição, assim, depois eu encontrei uma amiga de uma amiga, que fiquei 1 mês no quarto, até encontrar a casa que eu moro hoje. Tá. Mas é uma função, assim. Não, sim, a tua residência hoje é a mesma daquela época que tu encontrou. E aí, durante esse tempo, Manu... Tu tinha um projeto com a Raquel, brasileira e tal, não deu certo, enfim, foi seguindo. E quem foi a tua primeira dupla ali que tu engrenou daí, depois de um tempo? Que eu engrenei, tipo, lembra, de resultado, né? Ou de jogar bastante torneio Não, digo juntas? Já naquela parte, assim, agora estou estabilizada na Espanha, o projeto é com essa pessoa aqui.
Quem foi a primeira, tu se lembra? Quem foi a primeira companheira que tu teve por mais tempo, assim, no começo? Cara, antes disso, com a Rafa, Com a Rafa que tu falou? que a gente jogava sempre juntas. Sim. Mas era isso, ela ficava E e eu tu? jogava 3 meses e Tá. voltava. Depois a Rafa se machucou, Tá. e aí eu continuei indo, Uhum. e ela tava lesionada. Então eu joguei com outras gurias, mas muito pontuais, Sempre assim. aleatório daí. 2 ou 3 torneios, ou... Tá. É que também não era como hoje. Era Sim. um torneio por mês, Entendi. Tinha muito menos torneio. muito menos. Então, também não tinha isso, assim. Hoje em dia as pessoas se mudam de cidade pra treinar com a parceira, Sim. mudam de academia pra treinar com a parceira. E naquela época não era tanto assim. Uhum. Pelo menos no nível que eu tava, assim, eu não notava isso. Cada um tinha a sua vida, a gente se juntava pra jogar. Sim, sim. Às vezes nem treinava junto. Entendi. Então, eu acho que foi depois da pandemia. Na pandemia eu vim pro Brasil. Tá. E aí eu fiquei presa aqui. Eu tive que ir pro Paraguai. Fiz uma quarentena de 23 dias no Paraguai. Daí consegui ir pra Espanha. Tá. E comecei a jogar com a Laia Bonilla, Uhum. que era uma guria que eu me lembro que ela tinha um ranking muito melhor que eu. E eu não sei porque ela ficou solta. E aí eu chamei ela pra jogar, assim, muito em cima da hora. E a gente jogou bem, né? No primeiro torneio a gente fez um passe a quadro. E a gente gostou de jogar juntas, assim. Eu confesso que ela era insuportável. A gente não pode marcar ela aqui depois. Né? Mas assim, ó, jogava muito. Muito, 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 assim. Muita mão, muito... Mas ela era dura de parceira, assim, sabe? Era difícil. E eu acho que também foi importante... Acho que todas as experiências, no fim, somam. Mas acho que foi importante pra mim também aprender um pouco a lidar com isso. Acho que ela tinha um caráter bem difícil de lidar dentro da quadra. Sempre falando de dentro da quadra. Sim, claro. Mas, Foi importante enfim... para forjar ali o teu... Foi importante. E a gente fez vários resultados muito legais juntas, Mesmo daquele assim. jeito ali. Vários. Então, cada um também conhecia um pouco a característica uma da outra. Eu sou super sensível. Então, pra mim também, isso é uma característica minha. E eu acho que é uma coisa que, inclusive, eu tenho que aprender a melhorar. Sim. Tem que melhorar, porque eu noto muito. Às vezes a pessoa não tá nem pensando no que eu tô fazendo e eu tô achando que já é Já comigo. tá imaginando que é alguma coisa que é contigo. Então, acho que também isso faz parte de toda a experiência que tu vai tendo. Acho que soma, assim. E a gente conseguiu ter resultados legais juntas, assim. Então, acho que foi a primeira parceira que eu fiz uma continuidade, assim. Acho que a gente jogou 3 meses juntas, talvez. Entendi. E aí, Manu, hoje a gente tava falando de Nox, de projeto, de marcas grandes, né? O Padel cresceu muito. Quando que tu teve um apoio de verdade, assim, um patrocínio de verdade da Nox para esses projetos que tu tem hoje, né? Que você é uma atleta Nox, né? Tem referência mundial já da marca. Como é que foi essa? Nesse primeiro ano que eu decidi ir pra lá pra ficar, com o projeto todo, com o treinador, com o preparador físico, com parceira, sem casa. Mas nesse momento que a gente tinha, assim, um projeto... Agora eu vou jogar e competir todas as etapas. Eu me lembro que, acho que em janeiro, talvez, antes de ir pra Espanha, eu tive uma reunião com o Jones e a gente conversou bastante sobre isso. Demorou um pouco pra arrancar, assim. Eu tava com a Black Crown na época e eu acho que, sei lá, no meio do próximo ano, se eu não me engano, foi quando ele me ligou, ou no meio desse ano, ele me ligou e disse, Manu, lembra daquele projeto, não sei o quê? Vamos fazer. E foi ele, assim. Eu sou muito agradecida porque ele botou a mão, assim, e disse, olha, vamos fazer acontecer. E acho que, pra mim, hoje em dia, sem essa história, assim, de falar as coisas, tem que falar. Sim. Tenho muito orgulho, quero seguir na Nox quanto tempo eu puder, assim, porque é uma marca que super me identifico sempre. Todo mundo me tratou muito bem. Sei que tem várias histórias acontecendo, mas gostaria de deixar claro que comigo sempre me trataram muito bem. Não tem nenhum A pra falar. Sério mesmo, assim. Então, acho que é uma marca que, desde a minha experiência, do que eu tenho, sempre prezaram muito a parte pessoal, de mandar Feliz Natal, Feliz Ano Novo, parabéns pelo torneio, do Jesus mandar e-mail dizendo parabéns pelo teu ano, fico feliz em poder seguir contigo. Então, assim, acho que isso é uma coisa que talvez as marcas, algumas vezes, pode ser que valorizem só as pessoas que estão lá no top 10, que realmente eu sei que são as que mais aparecem, as que mais vendem, é óbvio, é normal, mas eu sempre me senti muito valorizada, assim, pela marca, tanto aqui no Brasil quanto fora. E acho que foi nesse momento, assim, quando a gente fez a reunião, e eu não vou saber te dizer se foi logo nesse mesmo ano ou no ano seguinte, mas foi a primeira marca que conseguiu me apoiar, assim, financeiramente, e que hoje em dia me permite morar lá, sabe? Entendi. E isso é legal a gente perguntar, porque tem muita gente que acha, às vezes, que as marcas, por serem grandes, né, elas trocam o direito de imagem, fazem isso, fazem aquilo, e não dão dinheiro ou não ajudam de outra forma. Então, se tu puder falar, né, aqui, não precisa dizer quanto, nem nada, mas assim, então hoje a Nox, ela te ajuda mesmo, não só com materiais, digamos assim, esportivos, ela te ajuda com um pouco mais de coisa, com finanças, às vezes, para viagem. Como é que é esse negócio, assim? A Nox, hoje em dia, é quem me permite fazer o circuito. Perfeito.
Entendi. É quem me permite fazer o circuito. Perfeito. Tenho muito claro isso. E Legal. gosto muito de escrever para eles no final do ano e agradecer, porque é um fato, assim. Legal. É porque tu tava falando e tem gente que tem dúvida comigo, né? Até pergunta pra mim, tu que conhece tal, o jogador profissional lá, quanto que ele ganha? Será que ele ganha mesmo? Os caras às vezes duvidam, né? Que nem você falou, só acham que só os top 10 que ganham dinheiro, né? Tipo, ou que tem condições de ser ajudado, né? Então tu já tá dizendo que as marcas, né? No teu caso, principalmente a Nox, te ajuda, te possibilita várias coisas no circuito, né? Eu sei que cada um também tem uma experiência, né? Por exemplo, já tive parceiras com o mesmo ranking, um pouquinho melhor, um pouquinho pior, com contratos nada a ver com o meu. Entendi. Uns melhores, outros piores. Acho que cada um também tem as suas características. Acho que tem pessoas que vendem mais. Não sei, talvez tenha mais ranking ou menos, mas vende mais. Talvez a imagem vale mais ou menos. Perfeito. Então, acho que são coisas muito pessoais, assim. Mas sim, a Nox hoje em dia é o que me possibilita morar lá, assim. E Manu, cara, um assunto que a gente já tava falando no começo, você foi pra lá, treinou com o treinador da Marta Marreiro, até a mesma marca de raquete, de certo? Aconteceu por causa disso, né? Foi lá, Na época que ela joga Black Crown. Acho que joga até hoje, né? Não sei. Mas, enfim, aí tu vai lá, tem a experiência que tu não tinha aqui. O que ficou de diferente na parte de treinamento que tu sentiu assim, meu, isso aqui é muito diferente em relação ao que tu treinava com o Gervásio, que provavelmente treinava mais sozinha com ele, né? Não com tanto volume de matéria-prima, né? O que te deu o choque, assim, de realidade quando tu foi pra Espanha treinar com os caras, assim? Eu acho que... Eu me lembro... É que também tem isso, assim. Vai passando o tempo, a gente vai misturando muita coisa. Mas eu me lembro que na Espanha tem uma coisa que me chama muita atenção desde o início. É que todo mundo joga bem. Tá. Eu me lembro que às vezes eu treinava, assim, com todo respeito, com umas tiazinhas. Chegava as tiazinhas, assim, eu falava... E as mulheres jogavam muito. Meu pai ria, dizia, olha aí a tiazinha te socando. E era, entendeu? As mulheres jogavam muito, qualquer pessoa jogava muito bem lá. Sim. E acho que duas coisas também que eu me lembro que me chamava bastante atenção. O ritmo, tipo, muito ritmo, os treinos com muito ritmo. Naquela época, eu me lembro que eu não conseguia nem fazer físico. Eu não aguentava, assim. Eu terminava... A quadra e tchau. Era uma vez por dia. Acho que era 2 horas e era isso. E eu terminava morta. Então, muito, muito ritmo. E me lembro também que eu tinha a sensação de que a gente sempre quer botar as bolas assim, perfeita. Não, que pena, errei, errou igual. Então, e lá não, era assim, não importa, às vezes a bola não é tão boa, mas as pessoas botavam a bola na quadra, e a bola na quadra, e a bola na quadra. E o ponto dura muito mais. Obviamente não com qualquer bola. Sim, óbvio. Mas que nada, nenhuma bola dava por perdida, assim, então muito ritmo, muito volume. E acho que isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, assim. E daí, cada vez que tu vinha pro Brasil, tu se empolgava mais, né? Porque tu vinha e voltava. E como é que tu tentava adaptar os treinos com o Gervásio? Porque daí tu fugia da realidade de novo, né? Tu ia lá numa realidade, voltava aqui, e o que o Gervásio te falava? Tentava criar um cenário pra tu voltar melhor pra lá depois? Como é que eram os treinos, assim? Quando eu comecei a ir pra lá, também, eu acho que... Eu não sei em que ano que o Gordo foi pra Portugal. Também teve isso. Mas né? eu já tive a transição. Eu treinei uma época com o Jaime. E depois comecei a treinar muito com o Osmar. Osmar, tá. Entendi. Então, eu acho que... Eu não tenho muito essa lembrança, mas eu acho que quando eu voltei da Espanha, eu acho que o Gordo já não tava no Brasil. Entendi, já tinha ido. Ou se ele tava, eu acho que eu treinei um pouco mais e depois já fiz a... Mas, de qualquer forma, a pergunta é a mesma, assim, como é que o Osmar ali, o Jaime, como é que eles tentavam modular esse o teu ritmo de lá com o que tu vinha pra cá, às vezes sem ter aquele sparring ali, aquela pessoa... Tu adaptava o treino pra ti, pra você voltar de novo pra lá? Como é que era isso? Não, eu acho que os dois, assim, tanto o Jaime, agora me lembrei bastante do Jaime, que tanto o Jaime quanto o Osmar, a gente sempre conversou muito. Então a gente falava assim, esse tipo de treino eles fazem lá, esse tipo de treino. Sim. O 2 contra 1, o famoso 2 contra 1, né? No início a gente não treinava muito, com o Gordo a gente treinava bastante paralelo ou 1 e 1. Era muita dinâmica que tinha no Brasil. Sim. Mas depois com o Osmar a gente fez o prévia, pré-prévia. Coitado dos guri. Tem no programa dele tem isso aí, né? Mas a gente chamava o Tite e o João Pedro. O Tite até passava ele pra buscar na casa dele. E a gente morava em Porto Alegre e a gente treinava em São Leopoldo. Então a gente ia todos os dias pra São Leopoldo e eu treinava com o Tite e com o João Pedro. E a gente tentava, assim, ir adaptando um pouco. Cada vez que eu voltava a gente via. Acho que isso tem que melhorar. Acho que isso... as pessoas estão fazendo muito, acho que isso eu particularmente tenho que melhorar. Também sempre falando com os treinadores lá, na época da NEC com a NEC, na época do Rua com o Rua. Tinha esse intercâmbio ali? Tinha. Às vezes mais intenso, às vezes menos, mas sempre teve, assim. E eu acho que isso, os treinadores sempre bem abertos e a gente buscava outras pessoas para manter o ritmo também, sabe? Tá. Ali, Manu, tu tava falando dessas transições que tu fez. Hoje em dia tu já tá consolidada no cenário mundial, né? Basta ver os torneios que tu fez, os resultados que você vem tendo. É a principal jogadora do Brasil. Depois a gente vai falar do Mundial também, que você fez agora esse ano.
Qual que é a principal diferença do jogo brasileiro aqui, do que tu tinha quando tu ficou número 1 do Brasil para quando tu foi lá para fora, que daí tu deve ter sentido um choque, e para hoje, que tu já tá madura lá, já passou bastante tempo. O grau de evolução aqui, o que tu sentiu jogando o pádel do Brasil, indo para lá e depois agora se consolidando? O que é a diferença? Pode ser mais de uma, obviamente, pode descrever pra gente, assim. Eu acho que primeiro teve uma mudança no próprio Brasil, assim, e na ideia de pádel no Brasil. Já teve uma mudança desde a época que eu jogava aqui. Mas eu acho que uma das principais diferenças era, tipo, a firmeza da bola, assim, sabe? Às vezes eu jogava umas bombas, queria bater a bola de qualquer lugar da quadra. Ou então era ou 8 ou 80. Mas eu jogava muito forte tudo. Então eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi lá é encontrar um... E acho que sigo buscando. Sim. Não me sinto uma jogadora completa claro. ainda. Acho que tem muita coisa para aprender. Sim. Mas isso, assim, tipo, uma velocidade média, aquela típica cruzeiro, assim. Que às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente quer bater as bolas nos lugares que não é, se vende. Entendi. Ou com a vibra a gente quer ganhar o ponto, se vende. Ou às vezes era para acelerar, a gente não acelera. Acho que isso é uma das coisas que lá eles são muito bons, assim. E acho que taticamente o pádel muda o tempo inteiro. E acho que estando lá, assim, tipo, tu começa a aprender muito de tática, porque tu tá no meio, assim, sabe? E até hoje é uma coisa que eu gosto muito de ouvir, assim. Hoje em dia eu treino com o Maxi e com o Kiki. E até hoje eu vejo muito, assim, eu fico muito feliz quando eles me falam alguma coisa tática que eu não sei lá, que eu não... Talvez não reconhecia antes. Eles me dizem, mano, quando tu fizer isso, tem que fazer aquilo. E eu falo, tipo, é uma coisa que me anima, sabe? Eu acho que isso é uma diferença que ainda tem bastante do Brasil pra lá. Entendi. Tanto jogar bola lenta e subir, Sim. ou fazer continuidade. Acho que também se trabalha muito com dupla, fazer jogada com a tua parceira. Acho que são coisas que ainda tem muita diferença daqui pra lá. E depois desse tempo todo que tu tá na Espanha, assim, qual que foi a parte que tu mais evoluiu? Pode ser qualquer uma, pode ser física, pode ser mental, pode ser técnica. O que tu acha, assim? Qual que foi o pilar que tu mais evoluiu nesse tempo todo que tu tá lá? Eu diria que... Eu acho que eu tô aprendendo a ser profissional, sabe? Acho que talvez isso inclua todos esses pilares, assim. Mas acho que tenho aprendido a fazer físico. Todos os anos eu acho que eu sei fazer físico. No próximo ano eu me surpreendo e vejo que dá para fazer melhor e diferente. Acho que isso é uma coisa que é interessante a gente ir aprendendo. A parte mental, eu estudo psicologia. Então, sempre gostei muito dessa parte, mas acho que sigo aprendendo muito. A parte técnica, tática, isso não tem nem o que dizer. Acho que também é uma coisa que a gente aprende o tempo inteiro. Mas eu acho que, principalmente, assim, para tu conseguir melhorar em tudo isso, tu tem que aprender a ter uma rotina e um pensamento de profissional, assim, sabe? E é uma coisa que meu namorado é tenista e eu aprendo muito com ele. Então fala um pouquinho do Rafa aí. Pra quem do não... Rafa? O podcast é de pádel, mas o Rafa Matos, que é teu namorado, né? Ele é famoso, né? Já ganhou aí Grand Slam de dupla mista, eu acho, né? Enfim, ele tem uma mentalidade já até... Aí conta pra nós esse paralelo, até o Osmar tava falando antes, né, também, né? O tênis, como é diferente do pádel, né? Então, assim, ele com certeza ele já era... Não é que é mais profissional, né? Mas, assim, o juvenil do tênis já entra com uma cabeça diferente do juvenil do pádel, às vezes, né? Eu acho que, desde que eu comecei a namorar o Rafa, já fazem 14 anos. A gente começou quando eu tinha 12 anos. Faz muito tempo. Eu sempre falei pra ele que eu tinha muito orgulho dele, assim. Ele, pra mim, é uma das pessoas mais disciplinadas que eu conheço. Então, eu sempre me baseei muito nele. Ele não fala muitas coisas que ele faz, mas ele faz. Imagina. E tu vê ele fazendo. Então, ele não me diz pra eu fazer, mas eu vejo que ele tá fazendo. E tu aprende com o que a pessoa tá fazendo, sabe? Sim. Então, eu acho que o juvenil do tênis, desde que eu me lembro do meu aniversário de 13 anos, ele tava em Porto Alegre, eu tava na praia, a gente tinha casa no mesmo condomínio. E ele não veio no meu aniversário. Eu falei, Rafa, tu tá 1h30, tu não vai vir no meu aniversário. E ele disse, mas não, eu tenho que treinar. Se eu não treinar, as outras pessoas estão treinando. E era uma coisa que no início me indignava muito, assim. Pensava, o cara não vem no meu aniversário. E hoje em dia, normalmente eu esqueço do aniversário dele. Tipo, agora tu virou profissional mesmo, né? Cara, é que não, hoje em dia eu noto assim, isso não é bonito de falar, mas eu noto que as datas já são datas, entende? Perfeito. A rotina que tu aprende a ter, Sim. não é porque é domingo que tu vai comer não sei o quê, não é porque é feriado que tu não vai treinar, não é porque... E isso é uma coisa que eu vejo que os tenistas aprendem, ou pelo menos o Rafa, que foi a única pessoa que eu acompanhei, aprenderam desde muito pequeno. E é uma coisa que é muito difícil, assim. Eu acho que, inclusive, com as famílias é difícil. Meus pais até hoje dizem que diferença faz tu não treinar a sexta? Ou que diferença faz tu... E eu não, hoje em dia eu não tento explicar, entende? Eu só digo, eu não vou fazer.
porque eu entendo que isso faz parte da minha vida, das minhas escolhas. E às vezes é uma questão de mentalidade mesmo, né? Não é nem do treino que realmente vai fazer falta, né? Mas Exatamente, obviamente, naquele dia eu não vou aprender um troço que vai mudar a minha vida, não sim, é isso. Sim. É o estilo de pensamento, assim, que ainda acho que é uma coisa que, de novo, a tua pergunta, eu acho que é essa mentalidade, assim, de querer melhorar e de em todos os sentidos e em todas as oportunidades que tu tem de escolher, tu escolher a tua profissão, sabe? Feito. Então, é uma mentalidade que eu acho que muitas vezes é egoísta. É. Mas o alto rendimento é um pouco, né? Também não tem o que fazer. Talvez não seja, assim, a coisa mais bonita, assim. Se dizer, mas né? muitas vezes a gente é egoísta e eu acho que, infelizmente, faz parte da vida do atleta. Eu não posso escolher estar com a minha família. Eu vejo eles, talvez a minha mãe uma semana ou 2 no ano, e meu pai é a mesma coisa, minha irmã a mesma coisa. Meus pais são separados, então eu ainda tenho que me separar. Vejo o Rafa, nem sei. Então, acho que isso, assim, acho que essa mentalidade profissional que a gente vai adquirindo cada ano, assim. E também porque acho que tinha uma coisa do esporte, do tênis tinha muito, agora tá aumentando, que era também o cara dar o máximo porque se aposenta cedo, né? E o esporte de raquete no tênis sempre foi isso. O pádel já não, né? A gente vê, né, o Belasteni se aposentando agora. Claro que a parte física tá melhorando muito, a intensidade, então provavelmente também é uma coisa que tu tem que se entregar, né, Manu? Pra ser profissional, porque o tempo também é curto e passa rápido, né? Eu acho que sim, eu acho que em qualquer coisa que a gente for fazendo na vida, assim, o que importa é tu dar o teu melhor. E eu acho que isso também é um aprendizado, sabe? Eu acho que é isso, assim, se tu vai treinar 1h30, então tu vai treinar 1h30 bem treinada. Não vale treinar 3 horas, não tô afim de estar aqui. E isso sabe? que tu, entendi, isso que tu tá falando também já serve um pouquinho para aquele gancho que a gente tava falando no podcast com o Osmar, do juvenil tal, do Brasil. Então, quer dizer, essa mentalidade de treinamento que tu tem hoje e de postura, de vida tal, tu adquiriu só indo tendo a base do que tu viu lá fora, certo? Porque talvez, se tu ficasse no Brasil, como ainda o pádel era um pouquinho mais amador, talvez isso não tivesse te despertado tanto, ou eu tô errado? Eu não sei. Eu acho que eu sempre tive um pouco essa ideia, assim. Eu me lembro de quando a gente fazia físico, que eu me lembro que eu me matava sempre. Sim. Eu me lembro dentro da quadra, assim, também. Eu me lembro que o Gervásio me dava uns xingão, assim. Ele dizia, faz abdominal, que você não fez não sei o quê. Sim. Então, eu acho que sempre foi uma característica muito pessoal, assim. Acho que eu sempre gostei muito de fazer as coisas... Se entregar para fazer as coisas. eu acho que sim. E eu também nunca tive muita facilidade em nada. Tipo, no colégio, assim, eu não era aquela, gênia, não preciso estudar. Não, eu sempre tive que me esforçar muito para as coisas. Então, acho que talvez isso tenha sido uma característica. Não sei se também o Rafa, que eu sempre vi ele se esforçar tanto desde os 12 anos, não sei se também não me influenciou. Claro, pode ser. Mas acho que não, assim. Acho que, obviamente, lá tu tem muito mais motivação. Não tem nem como comparar. Imagina, eu me lembro quando eu fiz o físico com a Marta Marreiro, eu ficava enlouquecida. Eu queria fazer tudo, assim. E outra coisa é tu fazer sozinha, lá no parque. Às vezes a gente fazia no parque, do lado da minha casa, sozinha. É outra motivação, mas eu acho que, assim, a parte pessoal, eu acho que eu sempre me dediquei bastante, assim. Tá, e aí agora a gente vai entrar nos outros assuntos, Manu, assim, que depois a gente volta para, né? O podcast é isso mesmo, a gente vai e volta um pouquinho. Falando de um negócio que tá mais fresco agora, mundial, né? Que teve agora recentemente. Conta pra gente como é que foi a tua experiência, em todos os sentidos, assim, pô, de estar lá representando o Brasil, digamos assim, de ser a jogadora mais pressionada, no bom sentido, né, por tudo que está acontecendo no circuito, você é expoente agora, enfim, conta um pouquinho para nós como é que foi representar o Brasil, como é que foi os jogos, um pouquinho, particularmente, assim, o que tu viu de diferente, o que tu vê no pádel mundial, né, no âmbito geral, assim. Pra mim, jogar pelo Brasil, eu acho que todo mundo fala isso e é uma coisa que é verdade, assim. Não é que tu pense a cada 2 segundos, tô jogando pelo Brasil, todo mundo... Mas é uma coisa que tu sente uma coisa diferente, sabe? Desde o momento em que começou a chegar o pessoal, que a gente chegou junto no aeroporto, eu vinha do Egito e eles vinham do Brasil. Então, desde aquele momento, tu já te dá conta que tu não tá mais sozinha, sabe? Porque eu acho que o pádel... menos que o tênis, porque a gente tem uma parceira, mas igualmente é muito solitário, assim, é o que a gente estava falando. Sim. Dentro do esporte a gente acaba virando um pouco egoísta, porque não é um esporte de equipe, é de dupla como muito. Sim. Então eu acho que toda vez que a gente joga pelo Brasil, esse ano eu me dei conta que eu tive que me readaptar. Até foi a Suzy que falou, mano, tu não tá mais sozinha. Porque assim, tipo, até na academia, assim, no primeiro dia, o nosso personal que estava lá com a gente, super dedicado, muito legal que ele tenha nos acompanhado, ele nos passou os exercícios, e eu fui fazendo os exercícios, tava todo mundo fazendo junto, no mesmo tempo, e não sei o quê. E eu tava fazendo sozinha. E eu não tava rindo, tava todo mundo se divertindo, botaram um samba lá.
E eu não tava nem aí, eu tava fazendo meus negócios, já tinha acabado da rodada. Daqui a pouco a Suzy falou, ô, Manu, tu tá em equipe, assim, tipo... é verdade, tipo, é muito acostumada a ficar sozinha já e fazer a minha rotina e as minhas coisas. Então, eu acho que é um momento em que tu volta a estar com equipe, tu pode contar com outras pessoas, tu pode dividir momento com outras pessoas. Isso que eu acho que é um pouco de coisas que a gente acaba aprendendo um pouco para se proteger também. Sim, claro. Eu tenho que ficar sozinho, então eu não vou ficar esperando que alguém me ajude ou que tu compartilhe coisas com outras pessoas. Sim. Por mais que a gente tenha muitas amigas, e graças a Deus tenho muitas amigas maravilhosas lá, igualmente elas são todas adversárias. Então, acho que é importante falar sobre isso, assim, que quando a gente joga pelo Brasil, a gente joga com gente que tá ali para te ajudar. E acho que isso a gente lembra o tempo inteiro quando a gente olha para fora, quando a gente tá jogando ou quando a gente tá fora, sim, ajudando tanto com os guris quanto com as gurias. Então, acho que isso é uma coisa importante. Depois dos jogos, a gente levou vários sustos. Acho que a gente teve uma sorte com o cruzamento, que a gente não sei se a gente vai ter mais, mas acho que a gente teve muita sorte no cruzamento. Acho que o Brasil tá preocupante, assim. Acho que a gente tá indo cada vez mais longe dos europeus, principalmente. A gente estava esperando o cruzamento e o sorteio, e eu estava com a Cris no quarto, e a gente estava assim, ó, as duas agachadas na cama, e eu tenho um monte de pedrinha, eu gosto muito dessas coisas de energia, assim, agarrada nas pedras, todo mundo dizia, Manu, cadê tuas pedras? Assim, apavorado, porque a gente precisava daquele quadro, porque senão a gente sabia que ia ser terrível. Sim. E mesmo assim, a gente quase perdeu. Então, assim, eu me lembro do jogo da Alemanha, que a Suzy se machucou no primeiro jogo, então a gente acabou, as gurias terminaram o jogo, mas a gente acabou perdendo, e depois eu e a Cris, a gente jogou o segundo. A gente ganhou o primeiro set, acho que super bem, acho que foi 6-0, 6-1, bem assim. E o segundo set perdemos. Jogando mal, desencontramos o jogo, assim, elas encontraram um jeito de jogar com a gente não conseguia sair daquilo, e a gente tava tentando, junto com o Fá no banco, tentando sair daquilo, não conseguia. E enfim, começou a ficar enrolado o jogo, assim, sabe? Sim. A mesma dinâmica e não era boa pra nós. Até que eu acho que a gente tava 4-1, 5-2 no terceiro set. E a gente virou o jogo, só que a gente tava perdendo 5-2 ou 4-1. E a gente virou o jogo, assim, eu nem me lembro muito bem, eu acho que eu comecei a jogar mais... Sei lá, a gente fez uma tática lá que deu certo, eu me lembro que os guris chegaram, fizeram uma gritaria. O campanhão nos ajudou muito também, eu me lembro que me falou umas 2 ou 3 coisas lá que ajudou muito nesse momento, e a gente ganhou esse jogo. Mas, tipo assim, se a gente tivesse perdido, a gente já ia pro bolo do... Eu não sei o que a gente ia competir. Entendi. A gente tava totalmente fora, a gente ia competir, acho que 14 ou... Sim. Não sei. Então, eu acho que isso foi um sinal, assim, de... Isso foi contra a Alemanha, que hoje ninguém nem diz, uau, Alemanha. Claro, o que o Osmar falou no episódio dele, tipo, como é que vai perder pra Alemanha? Vamos ver o jogo depois. Sim. Então, acho que a gente teve uma reunião no final do torneio, assim, com todas as gurias, e eu acho que a gente tem que estar muito atenta, porque... Os países europeus estão crescendo muito. Tá. E sobre essa reunião, então, se tu pode falar alguma coisa, o que foi claro, assim, porque a gente tá falando, né, que o negócio tá perigoso, todo mundo tá evoluindo, né, os países que ninguém conhecia, né, a Alemanha, o que é a Alemanha no pádel, né, já tá provando. Tem alguma coisa, assim, alguma coisa pra pontuar mais grave que tá faltando, assim, ficou mais assintosa lá, isso aqui a gente tem que ir pra ontem. Ou são várias coisinhas, assim, que a gente tem que melhorar? Ai, eu acho que são várias coisinhas e também são várias coisonas, assim. Acho que tem muita coisa pra rever. Sei que os guris são bem duros no posicionamento deles. Sempre que eles falam, o Campanholo, o Bergamini, o Pablito, são bem rígidos, assim. E eu concordo com as coisas que eles falam. Acho que eles também estão num posicionamento... O Pablito foi número 1 há muitos anos. Acho que também ele tem muito mais vivência, muito mais experiência. Mas acho que num certo momento, até uma vez conversei com o Bergamini sobre isso, eu não concordava tanto. Eu dizia, no Brasil é o que tem, entende? A gente tem que ir lá, dar o nosso melhor, e eles têm que dar o melhor deles. Não importa se o nosso é 8 e o deles é 4, ou se o nosso é 7 e o deles é 6, ou se o nosso é 10 e o deles é 1. Cada um vai dar o seu melhor. E eu pensava muito isso, assim. E hoje em dia, eu acho que não, assim. Eu acho que tem muita coisa por fazer, tanto da parte da Cobrapa, tanto da parte das gurias, tanto da parte do infantil, que acho que agora o Osmar e o pessoal da Nox e o pessoal da Cobrapa, muita gente está investindo nisso, e eu espero que comecem a levar a sério, assim, que as pessoas tenham gosto por isso e que os atletas também aprendam um pouco do que a gente fala, assim, de o que é ser profissional. E acho que, obviamente, com 12 anos, tu é um profissional diferente de quando tu tem 20. É normal. Mas eu acho que falta parte de todo mundo, assim. E o que eu mais frisei com as gurias é que eu entendo que, às vezes, o nível, se não tem uma puxando a outra... Porque, imagina, lá na Espanha tem, não sei, talvez
30 mil pessoas no ranking. Sim. Então, tu tem 30 mil pessoas para competir com elas, entende? Então, é muito motivador. O tempo inteiro tu tem uma motivação, tanto para que não te passem, quanto porque tu quer passar. Então, eu entendo que no Brasil não tenha isso, porque são sempre as mesmas pessoas. Mas, mesmo assim, eu acho que tem muita coisa que pode ser feita. Acho que as gurias podem viajar na América do Sul. Acho que, sei lá, não tem a poção mágica. Assim, Não, tem que fazer claro. isso e o padre vai melhorar no Brasil. Não sei. Eu digo daquela reunião que vocês tiveram pós-campeonato, assim, porque às vezes lá sai alguma ideia, né? Putz, isso aqui precisa, por exemplo, que nem o Campanholo falava, que ele deu uma entrevista anos atrás, ficou polêmica, daí ele esclareceu aqui que não era tão polêmica assim, mas às vezes ele cobrava o pessoal aqui do Brasil, pô, cara, o físico tem que estar em dia. Tipo, beleza, tu não tem interação com muita gente, porque tem pouco jogador, tu não consegue sair porque tu não tem dinheiro. Tudo bem, a gente entende. Mas, cara, o físico é parte do negócio, né? Inegociável. Então, assim, tem alguns pilares que dá pra gente fazer, né? Os atletas, assim, independente de Cobrapa, independente de muita coisa, né? Tem o Pablito, que nem você falou, Campa. Eles falaram, se eu fosse depender da Cobrapa, eu nunca tinha ido pra Espanha. Exatamente. Você também, né? Se tu É fosse verdade. depender de tudo que precisa, tu nunca faz nada, né? Então, assim, a crítica deles, às vezes, é no sentido, faz o teu um pouco melhor aqui, nesses pilares que dá, e vamos ver o que... E vamos ver o que acontece, pelo menos. Isso, né? Vamos isso, chegar isso. lá e vamos conseguir competir. Isso. Mas é isso que eu ia dizer, assim, eu acho que eu entendo essa parte de nível de pádel que seja muito diferente lá da Espanha. Então, por isso eu digo assim, eu acho que cada um vai apresentar com o nível que puder, Perfeito. entende? Eu não quero nem comparar, Claro, acho que não tem nada a ver. claro, Acho que cada um claro. tem o nível que tem e acho que é bem o que tu disse, assim, tem que fazer o seu melhor. Mas eu acho que agora não estão fazendo o seu melhor, Entendi. sabe? E eu falei isso pras gurias, assim, não é possível que cheguem lá mal fisicamente. Isso. E eu não tô sim. te dizendo de cansar no final do terceiro set. Porque isso é normal, era muito calor, tava muito abafado, todo mundo suando. Tipo, é difícil mesmo, acho que todo mundo sente. Mas a gente conversou e eu fui bem sincera, assim, não tenho problema de falar, porque eu acho que é isso, assim, fisicamente só depende de ti. A Cris tinha um bebê há 3 meses, eu acho. Sim, tava lá. E tava lá, entendeu? Então eu acho que assim. Entendo que tenham lesões. Entendo que elas trabalham muito Sim, dando aula. professor. Entendo, também fiz isso. E realmente é muito difícil. Mas é difícil, e a gente tá lá representando muita gente, e é difícil mesmo, sabe? Eu acho que a gente tem que querer estar lá, e eu acho que não adianta a gente chegar lá na mesa do café da manhã 2 horas antes e dizer, vamos lá, gurias, é isso aí. A atitude, não sei o quê. Sim, a atitude, se a gente não tem nem nível, nem físico, nem... Acho que o Brasil é diferenciado, e a Espanha, a Argentina, acho que os países da América do Sul são diferenciados pela vontade que a gente tem. E quando a gente entra na quadra, talvez a gente tenha que se agarrar nisso porque é o melhor que a gente tem. Mas a gente tem que trabalhar para poder se agarrar depois, entende? Que a gente agarra se a gente tá tomando 5-0. Não adianta gritar, entendeu? Não adianta nada. Então, eu acho que isso, assim, o que é mais controlável... Eu falei, acho que isso foi uma frase que eu falei bastante, assim, durante o Mundial. Que eu acho que o que a gente pode controlar, a gente tem que entregar. Perfeito. E o físico é uma coisa que a gente controla. Perfeito. Sabe? Então, Entendi. eu acho que é isso. Não tem poção mágica, mas acho que cada um pode fazer um pouco mais, sabe? Agora eu vou voltar a um tema que não é nessa sequência, mas tu citou ali. As meninas aqui no Brasil fazem diversas coisas, né? Entre elas dão aula, tal. Essas coisas que você comentou, a gente já sabe disso. Todos que vieram aqui de novo, eu sempre falo a mesma coisa. Sagui, né? Esses caras eu já tive que dar muita aula, mas é o que tem, né? Às vezes, não tenho que ficar explicando muito. Quando você foi para Espanha, você teve que dar aula lá para se manter no começo, ou você não teve que fazer isso, ou você quis fazer ou não fez, só pra gente... só uma curiosidade que eu lembrei agora. Posso só falar uma coisa, tu me pergunta de novo? Claro. Quero falar mais uma coisa, assim, que eu fico pensando, que essa conversa, quando a gente teve lá no Mundial, todas as gurias concordaram. Então, e tu vê, assim, na cara delas, todas diziam, é verdade, todo mundo. E teve algumas que me escreveram depois. Porque essa mensagem também não é só, treinem aí que eu tô aqui. Nada a ver, entendeu? Nada a ver. Cada uma no seu lugar, fazendo a sua parte. O que dá pra fazer. O que dá pra fazer. Então, eu acho que todas elas concordam. Não é uma coisa que eu pense que as gurias que jogam na seleção hoje ou no ano que vem pensem, eu não vou fazer mais porque é o que tem. Eu acho que não. Acho que todas concordam. E acho que isso, assim, acho que cada uma, é bem o que tu diz, assim, os gurias também falam. Tem que dar aula, eu entendo que é muito difícil. Então, assim, acho que sabemos da realidade, a gente sabe, a gente conhece, elas também sabem. E acho que elas também reconhecem e acho que elas também tentam. Mas acho que elas também sabem que a gente precisa de mais se a gente quer jogar no padrão mundial, assim. Perfeito. E agora, a pergunta que tu fez... Em relação a você teve que dar aula quando você foi para Espanha, porque a maioria que saiu daqui e foi para Espanha, né? O Campo falou que odiava dar aula, o Pablito deu muita aula, o Bergamini eu não cheguei a entrevistar, mas ele vai ser o próximo entrevistado também, então a gente vai saber disso. Teve que dar aula, sim? Primeiro eu dei bastante aula aqui no Brasil. Sim.
quando eu jogava aqui ainda. O meu pai tem alguns clubes aqui no Brasil, então tive a oportunidade de trabalhar nos clubes dele, dar aula aqui no Brasil. Então também peguei um pouco de experiência, eu me lembro na primeira aula, eu me matei, corri a quadra inteira. Falei, cara, eu não aguento mais de 1 hora, eu acho, porque eu corri tudo. E daí tu vai aprendendo, assim. Eu também, não é muito meu perfil, eu não curto muito. Mas dei muita aula no Brasil, guardei um pouco de dinheiro, assim, graças a Deus tive sempre apoio dos meus pais, tanto financeiro quanto assim, na ideia, e enfim. Mas no início eles me levaram para lá e eles que me bancavam, assim. Eu até, a gente não tinha conta no banco, era difícil, assim, era bem diferente de hoje, não tinha Wise e essas coisas. Então eu ia com dinheiro para lá e tá, isso aqui é o dinheiro dos 3 meses. E então, no primeiro momento, quando eu estava em Barcelona, eu não dava aula. Acho que eu dei uma aula, que me surgiu a oportunidade. Porque também é isso, tu não conhece, tu vai dar aula aonde? Claro. Tu não conhece ninguém, tu não sabe falar. Por mais que tu queira, que eu não queria, nunca quis eu dar aula. Mas por mais que tu queira, não é assim. Ah, tá, então agora eu vou chegar aqui e vou dar aula. Não é. Mas sim, dei muita aula no Brasil e depois teve uma época, quando eu comecei a morar o ano inteiro, teve uma época que eu dei muita aula, quando a Rafa dava muita aula. E quando ela se machucou, ela me passou alguns dos alunos dela. Daí eu me lembro que eu sempre ia de metrô, porque eu ainda não tinha carro. E aí eu saía de casa, tipo, umas 7h30 da manhã, pegava 1h30 de metrô, treinava 1h30 de paddle, meia hora de metrô, 1h30 de físico, 1h30 de metrô. Voltava pra casa, tipo, umas 4h05 da tarde. Não tinha almoçado. Então tu também sofreu, né? Pra chegar no nível que tu tá aí hoje. Bastante. Não sei se comparar com um Claro, com o outro, cada um sofre do seu jeito, né? Mas assim, tá tudo certo. eu tenho lembranças assim, às vezes a gente até esquece, e eu falo isso muito com o Rafa, ele dizia, tu faz cada coisa, eu dizia, é verdade, eu acho que se eu soubesse que eu tenho que fazer tudo isso hoje, talvez eu repensasse, sabe? Se ia valer a pena. Tu olha pra trás e a gente fez muita coisa, muita coisa. E daí, nessa época, eu dei bastante aula, assim, chegava tipo umas 5 da tarde em casa, morta, e às vezes no invernão, assim, e dava aula, sei lá, das 6 às 10. Daí ia dormir quase meia-noite. Daí, no outro dia, às 7h30, tinha que sair de novo. Sim. Me lembro uma vez que também com chuva, tava nevando, sei lá, e daí tava lá, jogando as bolas. Então, sim, eu também dei. Confesso que não foi muito tempo, assim, mas eu dei. Passei com essa parte também. Entendi. Voltando à parte do Mundial lá. A gente tava conversando ali. Qual que é a tua análise do teu desempenho pessoal? Assim, agora, Manu, jogadora na quadra, o que tu achou no final do campeonato, essa autocrítica, né, que o atleta tem que ter. Tu viu os jogos depois, reanalisou alguma coisa, como é que foi? Que difícil. Achei difícil essa. Ai, não sei, eu acho que eu, como jogadora, tenho muita coisa para melhorar ainda, muita. Acho que Mundial, fisicamente, foi o meu melhor Mundial. Acho que eu e a Cris, a gente jogou jogos intermináveis, um dia depois do outro. Então, acho que fisicamente eu fiquei feliz, assim, nesse sentido. Mas acho que taticamente eu tenho que aprender muito ainda. Acho que eu joguei com pessoas que eu não estava acostumada a jogar. Com a Cris eu já joguei muitos anos. Com a Fê eu não tinha jogado ainda. Mas acho que a gente mudou. A gente mudou como jogador, então a gente não joga mais como a gente jogava. Sim. E acho que isso eu tenho muito que aprender, assim, dentro da quadra ainda, como me adaptar e conseguir tirar o melhor da pessoa que está jogando do meu lado, sabe? Acho que na parte anímica, assim, Sim. me considero uma boa parceira, mas nessa parte, assim, vamos jogar por aqui. Acho que por aí talvez eu poderia ter puxado um pouco mais, proposto coisas diferentes. Acho que em alguns momentos eu pensei algumas coisas e não disse. Acho que talvez nessa parte poderia ter agregado um pouco mais. Também acho que eu sou meio exigente, assim, não sei. Mas assim, não sei. Em regra, assim, Manu, isso que às vezes tu acha que falta pra ti, por exemplo, porque, claro, tem um depósito em cima de ti de algumas esperanças. Pô, a Manu tá na Espanha, né? Enfim, é a principal jogadora. Então tem aquela... Não é responsa, mas a Manu é a jogadora. Então, às vezes, essa parte de capitã, assim, digamos assim, vai lá, chama a pessoa, tu impõe a tua tática pra dupla, essas coisas, tu acha que falta mais, assim, pra ti? Eu acho que não é muito característica minha, assim, sabe? Eu sou mais de fazer... Entendi. E não sei, servir um pouco de exemplo, talvez. Tá. Mas não de dizer o que o outro tem que fazer. Entendi. Nunca me identifiquei muito com esse jeito de ser, sabe? Que eu não acho ruim. Não, sim, Ao sim, contrário, sim. talvez eu deveria desenvolver um pouco mais essa parte. Ou não sei. Sim, mas sim, acho que talvez poderia ter ajudado mais. Mas acho que sim. Eu acho que isso que tu diz, assim, essa obrigação ou essa... Eu entendo. Também acho que às vezes no Instagram a gente recebe também mensagens. Mas durante a escalação também a gente eu costumo bastante escutar, a gente vai jogar, a gente tem que botar a Manu contra a dupla 3 pra garantir não sei o quê. E eu penso, garantir o quê?
Garantir o quê? Tipo, e a gente sabe disso, mas ao mesmo tempo, quando a nossa seleção é essa, eu entendo que eu também tenho essa responsabilidade. O que não quer dizer que eu tenho que ganhar depois. Óbvio. Mas eu entendo que eu tenho que bancar esse lugar, sabe? Sim. Então, eu me lembro, eu fiz psicólogo um dia à meia-noite. E eu falei pra ela, eu preciso. Então, acho que é isso. Eu tento, dentro desse lugar de que eu não sou número 1 do mundo, então eu também não faço uma diferença surreal. Sim. Mas que eu acho que hoje em dia eu vou pelo circuito inteiro, então também tenho mais experiência, estou com mais ritmo, vejo o pádel mais de perto, conheço mais as adversárias. Então, acho que eu também tenho que pegar essa responsabilidade um pouco para mim, sabe? Não acho que seja uma pressão em vão, nem que seja de mentira, nem que seja, agora tu tem que ganhar. Acho que não é nenhum nem outro, sabe? Então, eu tento me adaptar entre isso, assim, entre a responsabilidade e eu acho que não é uma responsabilidade que eu não tenho culpa se a gente perder, nem é tudo meu se a gente ganhar, sabe? Perfeito. Entendi. Isso. Aí, assim, pegando esse gancho agora, né? A gente tá falando de Mundial. Como é que você vê o panorama? Você tá lá fora, óbvio, né? Mas tem acesso aqui. Como é que você vê o panorama no sentido da Cobrapa, tá? Falo Cobrapa porque é a principal instituição, mas pode ser outra, né? Pode ser as federações. No fomento do pádel feminino. Tu tem esse acesso aqui, mesmo tu estando fora, tu conversa com as meninas, lá no Mundial tu conversou, o que tu acha que poderia melhorar? Que nem a gente falou, não tem uma poção mágica, né? Mas assim, o que tu vê, assim, tu acha que tá sendo feito um bom movimento? Como é que tá as coisas? O que tu pensa, assim, que daria para melhorar? Eu acho que a gente sempre volta, né, nesse assunto, a gente sempre volta para a questão financeira. Tá. É sempre o dinheiro que falta. Eu acho que isso é o que, querendo ou não, faz a diferença. Acho que força de vontade, acho que tudo isso também conta. Mas eu acho que o que eu vejo, assim, sei lá, eu sei da Federação Portuguesa, sei da Federação Italiana, sei da Federação Espanhola, sei o que eles podem ajudar os atletas durante o ano. Você tem bolsa que por jogar um torneio, não sei quando, tu ganha uma bolsa por mês para te ajudar a ir para Espanha. Entende? Portugueses que ganham para poder ir treinar na Espanha. Sim. Então é difícil competir, sabe? Tem a distância, que a gente está muito mais longe da Espanha. Então, os italianos, eu vejo as gurias, por exemplo, gurias que são italianas e que não precisam morar na Espanha, mas elas vão, sei lá, uma vez por mês, vão para lá e treinam. Então, elas estão aprendendo francês, as mesmas coisas. Então, eu acho que volta para essa parte financeira, porque eu vejo que as federações e as confederações fora conseguem ajudar muito na parte financeira. E é o que a gente disse, as gurias querem ir jogar na Argentina, no Uruguai, no Paraguai, onde tem os torneios. É isso, para que tu vai lá para gastar talvez 5 mil no final de semana, entende? Eu entendo que é difícil. Sim. Eu entendo. Então, acho que a parte financeira sempre vai passar por aí. É a parte de investimento que tu quer dizer, né? Isso. Privado ou público, seja lá o que for. Eu não sei de onde tirar, sinceramente, assim. Eu não sei de onde que tem que vir. Eu não sei se tem ou se não tem, eu não sei. Não. E acho que essa parte também não é minha parte, assim. Mas eu acho que isso, assim, tem isso. E eu vejo na Cobrapa gente que ama pádel. Vejo gente que eu particularmente conheço pessoalmente e gosto muito, vejo gente do bem, assim, vejo gente querendo que o pádel cresça. Sim. Não sei se tem responsabilidade de um ou de outro, Sim. não sei, mas vejo que pelo menos nesse último Mundial a gente já teve médico, teve físico, teve preparador físico, são coisas que a gente não teve em outros momentos. Que por um lado a gente diz assim, pô, talvez a gente não devesse precisar tanto quanto a gente precisa, porque a gente está destruído no primeiro dia, entendeu? Então, isso é uma coisa que nos ajuda muito, a gente diz, não deveria ajudar tanto. Mas hoje em dia, para o pádel que a gente tem, a gente está precisando e a Cobrapa conseguiu nos dar isso esse ano. Então, eu vejo um avanço, eu vejo um trabalho com menores. Obviamente, ainda é muito pouco em comparação com o que tem fora. E acho que por isso a distância é cada vez maior. Mas eu não sei, é a minha opinião também, eu quase não acompanho, para ser bem sincera, assim, talvez eu esteja falando com bastante desinformação, porque eu não acompanho o pádel no Brasil, hoje em dia para mim é bem difícil, eu falo com as gurias quando a gente chega mais perto dos mundiais, nos sul-americanos a gente acaba não vindo, então eu confesso que isso, eu acompanho às vezes, vejo alguns jogos pelo YouTube e tal, mas eu não sei, a dinâmica por dentro, eu não sei como tá, sabe? Entendi. Mas eu acho que é um pouco isso. Lá fora, claro, lá fora é outro nível, a gente não tem nem como comparar, né? O que você acha, assim, como é que você vê lá fora isso, até para trazer para o Brasil? Eu trouxe aqui o pessoal do BPT, né? Então tem um movimento hoje, o BPT já ganhou corpo, assim, no Brasil, ele começou pequenininho, tá melhorando cada vez mais, as premiações parece que vão aumentar, enfim, tá se pensando em coisas maiores, né? Transmissão por televisão agora, então tá ganhando corpo. E eles já falaram que querem juntar para o circuito feminino estar junto, que seria um atrativo grande, né? Então, tem movimentos aqui, assim, lá fora, a questão de premiação do feminino e masculino, que é uma coisa que sempre ficou batido até no tênis e em outros lugares. Você acha, assim, como é que é isso lá fora, assim?
tem uma igualdade, assim, relativamente tranquila? Ou as meninas lá buscam ganhar um pouco mais agora no Premier? Como é que teve essa mudança, assim? Tem mudança de o feminino tentar igualar um pouco mais o masculino? Ele não ficar sempre como o primeiro jogo da final e botar no último? Ou não? Sempre vai ser o dinheiro que vai mandar mais alto? Tem algum movimento das meninas, assim, lá, que buscam melhorar o pádel feminino no âmbito do Premier, por exemplo, que é o principal circuito agora? Eu penso que o movimento tem. A gente tem a IPA, que é a instituição de pádel de todas as mulheres que jogam no Premier. E não só Premier, mas na FIP. A gente se associa à associação. Então, o movimento existe, mas eu noto que ainda tem muita diferença. Muita diferença. E no grupo lá, acho que cada um dentro do seu rango, assim, eu não sei se fala, mas dentro da sua posição, assim, tipo, as gurias de prévia, as gurias de início de quadro, as gurias da semi e da final. Cada uma reclama na sua realidade, sabe? E elas estão sempre falando no grupo. Eu também. A gente sempre tá ali falando sobre várias coisas, do tipo, vão celebridades nos torneios, de pessoas super famosas, jogador de futebol, não sei o quê, nunca apresentam para as mulheres. Quando é que tu vê uma foto de uma mulher com o Neymar? É só para os homens lá. São coisas que continuam acontecendo, que pode ser que a gente não dá bola, mas continua acontecendo. Aí, normalmente tem explicações também. E daí agora eu não sei te dizer se é ou não é, mas sempre sai uma explicação, ou sempre sai um porquê. Mas continua acontecendo, tanto lá quanto aqui. Eu também busco muito, acho que é um momento também de falar sobre isso, que o apoio pro pádel feminino é muito diferente, entende? Quantos patrocinadores eu tenho no Brasil? Entendi. Sabe, eu tenho a Nox e a Line Sport que me ajuda. Então, assim... Sendo é difícil também, eu sou, sabe? Tô lá jogando há 5 anos. Então, eu não sei, eu acho que... E eu vejo que no pádel feminino ele continua tendo essa diferença, assim, sabe? E eu sei que tem um investimento do pádel lá fora, porque eu sei que eles querem que o pádel seja olímpico, e para que o pádel seja olímpico, eles precisam das mulheres, e isso é ótimo. Mas a diferença continua existindo, tanto lá quanto aqui. Tanto nas premiações, quanto no tamanho de quadro. Então, por exemplo, quando tu sai de quadro, tu ganha 1.000 euros. Tá. Mais ou menos. Tá. No quadro dos homens, acho que sai em 64. Ou 38, ou 40, não sei quanto. A gente sai de 24. Tanto sei lá, 60 do mundo, tu não vai sair do quadro, tu joga prévia. Entendi. Então, tu ganhou 0 euros. Entende? Tu entende a diferença? Sim. Enquanto 60 do mundo, tu tá saindo de quadro de todos os torneios. A gente paga... Nas prévias, a gente paga hotel várias vezes. Os hotéis são caros, porque a gente tem que não tá obrigada a estar no torneio. Mas, obviamente, é muito melhor, porque normalmente os clubes são dali, são ou muito perto, ou o transfer sai dali. Então, assim, é muito dinheiro que a gente acaba investindo. E eu sei que as mulheres a gente ganha ainda menos, e a possibilidade é ainda menor, porque o quadro é ainda menor. Então, e eu acho que o quadro é uma coisa que, pelo menos na minha vida, influencia muito. Claro. Porque o torneio que eu ganho, que eu entro no quadro, eu ganho 1.000 euros, e o que eu não ganho, eu perdi não sei quanto, entende? E é isso. E, além disso, a gente tem dificuldade de patrocínio. Então, até a gente veio conversando sobre isso, assim, que pra mim é difícil essa parte, primeiro, por ser mulher. Segundo, por ser brasileira e morar na Espanha. Porque tu procura patrocínio lá e eles dizem, por que eu vou dar pra uma brasileira, entende? Sim, tem um monte de espanhol. Tem um monte de espanhola, tem a guria aqui da minha cidade, tem a guria aqui do meu estado. E aqui no Brasil, a mesma coisa, assim. Eu adoraria poder representar várias marcas aqui no Brasil. Pra mim, seria um prazer. E noto que é difícil, e mais sendo mulher, sabe? Entendi. Então, acho que sim. Acho que é uma realidade. Acho que tem muito movimento. Acho que a gente se esforça, assim. Eu não sei se tem algum jeito de eu me esforçar mais, mas acho que a gente se esforça para poder representar e para que o nível seja cada vez maior. Acho que o pádel feminino tem crescido muito. Acho que o nível físico, tudo, o espetáculo tem crescido muito. A gente tem todos os torneios, eles nos mandam, o Premier nos manda dados de visualizações de cada jogo, Legal. De cada... Então, assim, a diferença já não é mais tão grande. Eu concordo que ainda o pádel masculino vende mais, é óbvio. Mas eu acho que a diferença não é a que existe, sabe? Não é tão gritante, assim, valor de dinheiro e tudo mais. Eu acho que não é equivalente. Legal. Manu, a gente está chegando no final do programa. Eu queria que, assim, tu dissesse, basicamente, né, hoje, tu contou um pouquinho da tua história da Espanha, tá contando aqui um pouquinho das dificuldades, né, do pádel feminino ainda, financeiramente e tal. Hoje, é uma pergunta que chegou para nós na caixinha ali, né, do Instagram. Hoje, você, atleta, já é conceituada fora, você consegue ter algum tipo de lucro, digamos assim, no final do ano, no final da tua temporada? Putz, eu saí do quadro, não saí, ganhei tanto... Hoje, como é que é essa equalização? Para que até as pessoas, né, as jovens aqui, tipo, eu vou para lá, eu quero ir para Espanha,
mas vai ser duro, não vai ser, tipo, tu, financeiramente falando, assim, pra se manter lá. Como é que tá hoje a tua vida depois de já ter se estabelecido? No começo tu acha que é muito difícil, é mais prejuízo e agora tá... Como é que tá? Eu acho que depende também da pessoa, depende dos contratos que tu tem, depende dos resultados que tu faz. Mas, sim, esse ano eu consegui ter lucro, fiquei muito orgulhosa. Até era uma coisa que... Isso também te gera muita dúvida, né? No fim, é um trabalho. Enquanto tu não ganha, até que ponto é um trabalho e até que ponto vale a pena, entende? Vale a pena, né? Então, são coisas que geram dúvida. Gera dúvida em mim e eu acredito que gera dúvida em muita gente. Sim. Uma das minhas melhores amigas, 30 do ranking, ela me diz até hoje eu tenho dúvida. Então, acho que isso ajuda também. Sei que não tem a ver com a pergunta, mas assim... Não, mas é até pra falar, você é 64 hoje. A tua amiga é 30 e ela tem dúvida, né? Ela tem muita dúvida de se eu não sei se eu sirvo pra isso. Ela me falou isso 3 meses atrás. Então, assim, eu acho que essa parte do lucro esse ano, graças a Deus, foi bom. Mas eu sei também de pessoas com o mesmo ranking que eu, que não tiveram, entende? Então, depende muito... Às vezes, sei lá, tu faz... Por exemplo, o torneio do Qatar, que a gente fez oitavas. Era um Major, a gente ganhou 2 jogos, ganhamos lá da dupla 8. Então, eles te dão um bônus também. Então, naquele torneio, por falar valores, a gente ganhou 4.500 euros. Esse dinheiro, pra mim, eu falei assim, ai, graças a Deus. Nesse momento, no início do ano, foi... Pra mim, fez muita diferença. Tanto que eu investi mais. Eu fui falar com o meu treinador e falei, olha, eu não sei como é que eu posso ter mais tempo vocês comigo, mas eu quero investir tudo que eu ganhar, eu quero investir com vocês. Então, eu acho que é isso, assim, tu consegue... Quando tu começa a receber, tu consegue investir mais. Tu consegue dar mais, entende? Então, eu acho que isso também é importante. Mas, bom, durante muito tempo, até o ano passado, eu consegui me manter. No início, não. Meus pais. Totalmente meus pais. E quando eu comecei com a Nox, acho que no segundo ano, eu consegui zerar, assim. Talvez alguma ajuda pontual da minha família, mas pelo menos já me senti independente. Sim. E, bom, agora nesse último ano, daí sim. Daí Legal. saí com lucro, graças a Deus. Legal. Mas isso, acho que é uma coisa muito pessoal. Saí de gurias da mesmo ranking que saíram num prejuízo horrível. Entendi. Bem, legal. Manu, a gente chega ao final do programa. Como eu falei antes no início, ela é a primeira mulher que veio até o programa. A gente vai trazer novas convidadas aqui durante esse ano. A gente espera ter mais ideias para ajudar também o padre feminino. O programa, ele sempre é democrático, a gente traz todo mundo, a pessoa fala o que quiser, vende o seu produto. Enfim, a gente é um canal aberto para o padre brasileiro crescer no final das contas, né? Então, a gente quer deixar o microfone aberto para você. Já falou bastante coisa sobre o padre feminino, mas se quiser falar mais alguma coisa, mandar um abraço para alguém, falar dos teus patrocinadores, pedir patrocínio ou não, enfim, tá tudo aberto, o microfone é teu, tá, Manu? Bom, primeiro, então, agradecer aos patrocinadores, que acho que é uma coisa importante, acho que esses são os momentos que a gente tem para agradecer, assim, né? Então, eu não sei o quanto tá aparecendo. Ai, não tá aparecendo. Mas, enfim, a Nox... Tá aparecendo um pouquinho ali. E a Landspot, que são quem me apoiam hoje, agradecer, porque eu sei a importância que eles têm na minha vida, no meu cotidiano, são quem me permite estar lá vivendo o meu sonho, que por mais difícil que seja, é o meu sonho e me faz muito feliz. Acho que foi um ano que eu terminei muito feliz. Então, motivo muito os brasileiros e as brasileiras. Estou aqui representando as mulheres, então principalmente as brasileiras. A continuar a acreditar no padre brasileiro, a dar o seu melhor, a procurar o seu melhor, assim, procurar formas de seguir melhorando, contar comigo para o que precisar, com as gurias mais novas, sempre que eu posso ter contato, eu tento deixar as portas abertas para contar comigo, seja com pergunta ou com o que for. Sempre fui muito disposta a ajudar, assim, sei que o caminho é difícil, mas vale a pena. E acho que sempre que eu puder ser um atalho, eu gostaria de ser. E, bom, vou pedir patrocínios, tá? Podem me patrocinar, quem quiser. Vamos fazer cortes dessas partes aí. Eu acho que é importante, assim. Acho que, querendo ou não, hoje em dia, e sempre, talvez cada vez mais, a parte financeira é importante. O pádel é cada vez mais internacional. A gente joga do Egito até a Venezuela. Então, assim, é muito importante e faz a gente crescer cada vez mais. Acho que fico bastante tranquila com essa parte, assim. Sei que sou uma pessoa bem consciente com os meus investimentos, assim, sei que tudo que eu recebo eu invisto para poder melhorar. E, enfim, acho que é um pouco por aí. Agradeço muito o espaço. Sei da importância também de vocês dentro do mundo do pádel. E, enfim, acho que era isso. Beleza, pessoal. Eu agradeço mais uma vez a Manu, que disponibilizou o tempo dela, já está em pré-temporada. E aguardem os próximos episódios. Um abraço a todos.